A luta entre Islam Makhachev e Ian Garry tá se aproximando e no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês a coletiva de imprensa completa do Media Day. Ian Garry e Islam Makhachev falaram sobre tudo, a encarada, a luta e muito mais. Afinal, será que o Ian Garry vai conseguir ficar de pé contra o russo? A gente vai ver tudo o que eles falaram. Antes do vídeo eu vou pedir apenas aqui pra você deixar seu like, muita atenção, clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui o nosso trabalho, é rápido, não custa nada, só clicar aí embaixo, deixa o like, deixa o hypar, que aí você fortalece mais ainda, não tem noção, e principalmente, se inscreva aqui no canal pra acompanhar tudo que rola no mundo do UFC. Aqui você só sai ganhando e vai ser muito bem-vindo. Vou estar trazendo a cobertura completa desse evento, beleza? Deixa o like, o hypar, se inscreva, bora pra mais um vídeo. Lembrando, stake, código João Romeira. Bom dia, pessoal, como estamos? Antes da gente começar, eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Eu tenho a luta mais importante da minha vida nesse fim de semana. Eu tô absolutamente, completamente focado na luta. Então vamos nos ater aos assuntos profissionais. Vamos manter o foco na luta. Vamos falar sobre a luta, sobre o Islam. Nada mais, ok? Ian, primeira vez que a gente viu você no Madison Square Garden, você parecia ter um plano para conquistar o cinturão. Você estava falando como se fosse inevitável. E agora estamos aqui a poucos dias de você realizar esse sonho. Você já se deu conta? Você tá encarando essa semana como uma semana normal? Como que você tá se sentindo prestes a enfrentar o número 1 do mundo? Desde o momento que eu comecei nesse esporte, eu sabia do talento que eu tinha. Eu sabia que com todo o talento, disciplina, sacrifício e também trabalho duro que eu coloquei, eu chegaria aqui. E eu cheguei. E ninguém no mundo mereceu mais essa chance de disputar o cinturão do que eu. Ainda não me caiu a ficha. Eu acho que eu só vou me dar conta disso na sexta-feira. Ele tá aqui. Não tem mais nada a fazer. Não tem mais corte de peso. Não tem mais mídia. É só aparecer, encarar ali ele na cerimônia na sexta-feira e amanhã no sábado eu vou lutar com ele. É isso que eu vou pensar. E aí as pessoas vão perceber também que é real. Eu sempre disse que eu quero lutar com os mais duros do mundo, com os melhores lutadores, porque é assim que você se torna um grande lutador. Você não deixa nenhum ponto de interrogação. Eu já lutei contra alguns dos maiores lutadores desse planeta na categoria do peso meio médio e vai ser uma grande honra entrar lá e competir contra o Islam Makhachev, lutador número 1 peso por peso do mundo, duplo campeão em 2 divisões. O legado dele tá gravado na pedra. Ele já fez tantas coisas nesse esporte. Mas derrotá-lo é exatamente o desafio que eu gostaria de enfrentar para me tornar campeão. Islam, é a sua primeira vez entrando numa luta com 2 cinturões. Isso é tudo que você sempre sonhou, não é? Como que você se sente? Isso daqui me faz colocar um sorriso no rosto. Ter esses 2 cinturões aqui na mesa ontem, quando a gente foi fazer a encarada, eles me deram apenas um cinturão. Fiquei um pouco chateado e agora tá aqui. Ian, você fez uma encarada com o Islam Makhachev. O que você concluiu dessa encarada? Ele parece um verdadeiro peso meio médio agora pra você? Foi a primeira vez que você viu ele pessoalmente? Não, é a segunda vez que eu vejo ele pessoalmente. A primeira vez que eu vi ele pessoalmente foi nos bastidores em Las Vegas. E ele e sua equipe estavam gritando ali, tava tendo uma treta com o Nick ou Nate Diaz, tava rolando uma treta e eu falei, irmão, não perde o seu tempo. E foi isso. E aí ele me deu um joinha e falou, opa, foi a única interação que eu tive com o Makhachev. Eu nem sei se ele se lembra disso. Mas eu falei, não perde seu tempo com isso, algo desse tipo. E olha, cara, falando da encarada, ele não vai estar muito magro subindo de divisão. Não vai haver nenhuma diferença em termos de força. Ele vai estar forte. Ele vai estar com o mesmo peso do que eu. No entanto, fisicamente eu não conseguiria abater o peso do peso leve. Então quando se fala do peso meio médio natural, eu sou maior. Eu não conseguiria atingir o peso que ele costumava atingir, entende? Então em relação ao tamanho, as pessoas estão falando da encarada, como falando do tamanho, que não esperavam isso, mas eu acho que isso torna a luta mais interessante. Não é nem o tamanho. O que torna a luta interessante é o estilo. Porque o fato de eu ser alto, ele tem mais espaço para entrar na minha perna de queda. Ele tem mais espaço para me quedar, para pegar um single leg, um double leg. Então, eu senti ontem, na encarada, que ele não queria estar ali, sabe? Eu percebi que o Makhachev, ele estava nervoso durante a encarada. Mas, ao mesmo tempo, essa encarada, elas são falsas. São para redes sociais, para o Instagram, para cumprir contrato. Não são para os lutadores.
A encarada que importa pra mim é na sexta-feira, quando a gente tiver batido o peso, feito todo o trabalho, e a última vez que a gente vai se encarar antes de aparecer no octógono. Então essa é a encarada que importa pra mim. Olha aí, pessoal, o Ian Gary falando aí agora, fazendo aqui uma pausa, falando sobre a encarada, a diferença de tamanho. Realmente o Makhachev surpreendeu e apareceu grande ali na encarada, hein? Apareceu grande, os fãs já se questionaram, falaram, caramba, o Makhachev tá grande, tá forte. O Ian Gary tem 1,90 m, o Makhachev 1,77 m, como que pode? E aí, o Islam respondeu, se liga aí. Falando sobre a encarada, o Ian Gary estava aqui mais cedo, ele falou que sentiu que você estava nervoso durante a encarada, que você não queria estar lá. O que você achou dessa fala dele, desses comentários? Você não queria estar lá? Cara, simplesmente, eu não tô fazendo algo que eu nunca fiz, entendeu? Eu já estive nessa situação antes. Eu não vi nada, nada nos olhos dele. Eu só olhei no olho dele. E eu não fico nervoso. Isla, muitas pessoas estavam falando como que vocês ficaram ali na encarada, frente a frente, a diferença de altura. Não parecia que o Ian Gary fosse muito mais alto que você. Você percebeu isso também? Sim. Eu falei pro UFC verificar minha altura, me medir de novo, porque quando eu me medi, foi há 10 anos atrás, agora eu tô um pouco mais alto. Continuando falando sobre a encarada de ontem, aparentemente o filho do Ian Gary, ele é o seu fã. Um fã seu, ele queria te conhecer, não conseguiu e acabou chorando. Você vai dar a oportunidade dele te conhecer? Sim, claro. Eu não vi ele lá, mas eu posso fazer acontecer. O Ian Gary, ele estava aqui mais cedo e ele falou que, na opinião dele, a luta contra você foi o confronto de mais alto nível durante muito tempo no MMA. Quando você analisa as habilidades do Ian Gary, ele é realmente tão habilidoso assim? Possivelmente o adversário mais habilidoso que você já enfrentou? Não sei, talvez. Na categoria do peso meio médio, se você assistir o Jack Della Maddalena, ele é mais um boxeador melhor, mas eu acho que o Ian Gary tem mais habilidades, um conjunto maior de habilidades. Ele é bom na trocação, tem uma boa defesa de quedas, mas ele tem alguns pontos fracos. Ele não é 100% completo como eu. Mas ele é bom. Vai ser uma boa luta. Eu vi que ele tem uma boa defesa de quedas. Tenho algumas chaves para derrotá-lo facilmente. Você falou que essa luta é bem preto no branco. Striker contra grappler. O exemplo mais extremo disso na história do UFC. Pode ser até esse exemplo. Se ele levar a luta pro chão, o quão confortável que você vai estar se sentindo lidando com isso? Depois de todos esses anos, você fica bravo porque não recebe o merecimento do seu grappling, da sua defesa de quedas? Agarra minha perna e descobre. É simples assim. Já treinei com o Demian Maia, tô treinando com o Charles do Bronx. Tem outro treinador ali atrás, só lenda, verdadeiras lendas. Eu me preparei da melhor maneira possível para essa luta. Não vai ter pedra sobre pedra. A gente já tá preparado. Pega na minha perna, tenta me derrubar e ele vai descobrir. Islam, o Ian Gary falou que seus últimos 4 oponentes são muito melhores do que os 4 oponentes que você enfrentou. Eu tô curioso, você concorda com o que ele falou? Como você avalia os oponentes dele? Os últimos 4? Eu achei que ele tinha falado últimos 5. E aí eu perguntei, eu falei, por que ele não tá respeitando o próprio companheiro de equipe, o Charles Oliveira, que eu enfrentei? E agora ele mudou o discurso para últimos 4, né? Beleza. Não sei. Quando ele teve bons oponentes, ele simplesmente perdeu. Ele enfrentou o Shavkat, ele fala demais. Basta olhar a luta. Aquele cara bateu nele por 4 rounds. É isso. E mais cedo, o Ian Gary apareceu e falou que venceu o Shavkat por 24 minutos. Tá certo? Ah, não. Na verdade, foi o Carlos Prates. Ah, tá. Me desculpa. Olha, vou falar pra você. Ele pode vencer ali o Carlos Prates. Ele pode vencer todo mundo. Mas eu não sou assim, cara. Eu não sou esses caras. Eu sou diferente. Islam, você concorda com o que o seu empresário falou? Que o Ian Gary vai fugir de você durante toda a luta, vai ficar correndo? Com certeza, ele tem o mesmo estilo. Todas as lutas, o mesmo estilo. Ele fica recuando, andando pra trás e marcando pontos. Ele trabalha pra marcar ponto. Eu não lembro a última vez que ele finalizou alguém, nocauteou, finalizou alguém. Islam, o que você acha do Ian Gary como pessoa? Às vezes ele participa de entrevistas e faz algumas afirmações polêmicas que trazem reações negativas. O que você acha dele como uma pessoa? Como pessoa?
Eu acho que o Ian Gary é uma boa pessoa, um cara legal, mas eu acho que ele age como se fosse o bad boy, o cara mau. E eu também falei em outra entrevista, eu vou fazer ele ficar humilde. Eu vou transformar ele em um bom sujeito. Islam, o Michael Morales foi chamado para ser o reserva oficial dessa luta. Ele está em busca de lutar pelo cinturão. O que você acha dele e da chance dele de ser um candidato a disputar o cinturão? Ele é um bom candidato, com certeza ele é um dos candidatos ao cinturão. Mas tem uma coisa que eu não entendo. Por que esse cara não luta? Ele não merece, porque o Prats está em atividade. O Prats está lutando. Então, e pra mim não importa quem seja o próximo, Prats, Morales, Islam, quando você analisa o Ian Gary, você acha que ele vai ser o maior desafio da sua carreira? Não, não vai ser o meu maior desafio. Ele é simplesmente um bom lutador. Eu respeito ele, ele tem boas habilidades, mas todo mundo conhece meu jogo. Vamos ver se ele se preparou, se ele tá preparado pro meu jogo. Islam, seu grappling provavelmente é o melhor grappling do UFC. Se houver um momento nessa luta que você não consiga derrubar o Ian Gary, você consegue superar ele na trocação só em pé? Claro. Assista a minha luta contra Volkanovski, contra o Dustin Poirier. Eu posso lutar em pé com qualquer um. Mas as duas lutas em que eu troquei foram lutas difíceis pra mim, entendeu? Por isso que se o wrestling não funcionar, se o grappling não funcionar, eu posso lutar em pé com qualquer um. Mas se eu quiser uma vitória mais segura, mais fácil, eu tenho que derrubar o oponente e finalizar ele. Ian Gary, além da luta agarrada do Islam Makhachev, você acha que a trocação dele pode te impressionar da mesma forma? Do mesmo jeito que as habilidades de luta agarrada podem impressionar? Eu acho que a minha habilidade no grappling, na luta agarrada, já impressionou os fãs. É por isso que ele demorou tanto tempo pra aceitar essa luta. Ele viu a luta do Belal e falou, não vai ser tão fácil assim não. E é como eu falei alguns minutos atrás, o striking do Islam não é comentado o suficiente por causa da qualidade do grappling dele, mas quando você vê ele lutar, você percebe que ele dominou o Jack Della Maddalena todo segundo em pé. E quando ele quis agarrar ele, levou ele pro mundo dele. O Islam é incrivelmente talentoso em todas as áreas do MMA. Não se engane. Se você se desligar em pé, você viu o que aconteceu com o Volkanovski. Ele pode te nocautear. Por isso que eu falo, essa luta é provavelmente a melhor, a luta mais completa de MMA que a gente já viu em muito tempo. São os níveis mais altos do jogo. Islam, o Ian Gary falou que depois que se tornou vegano, o desempenho dele foi para outro patamar. Você consideraria essa possibilidade de virar vegano? Não, não é. Isso aí não é do estilo do Daguestão, irmão. A gente come na moda antiga, comida tradicional, à base de carne. Olha aí o repórter aí, tentando convencer os caras, brinca aqui, né? Quer tirar uma risada do Makhachev, falando aí pro Makhachev virar vegano. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. O Ian Gary, ele falou muito sobre a família dele, a presença da família dele. Eu sei que você prefere manter isso em particular, mas você poderia falar quantos filhos que você tem e se algum deles pratica algum esporte? Bem, agora eu tenho 3 filhos, eles ainda são bem pequenos, e o futuro, não sei. Não quero que meus lutadores, que meus filhos se tornem lutadores, eu não quero isso. Talvez no Daguestão, quando você vai pra escola, você é obrigado a praticar o wrestling. Pode ser que eles treinem, mas vamos ver se eles querem virar lutador. Eu não vou impedir nada, mas eu não quero. Não quero que eles sejam lutadores profissionais, porque quando eu cresci, eu sempre fiquei longe dos meus pais, sempre tive viajando, fazendo camping, mas eu quero ficar bastante tempo com meus filhos, sabe? Quero passar tempo com eles, porque eles já têm 5, 6 e 7 anos, e eu não vejo eles com frequência. Olha aí, pessoal, pra quem não sabe aí, o Makhachev tem 6 filhos. Tem 3 filhos. Makhachev aí já é pai, tem 3 filhos e passa pouco tempo aí com seus filhos. Vocês viram, tem gente que nem sabe disso aí. O cara bem reservado, né? Islam, o Khabib falou que uma vez teve que lutar na rua e usou o sambo. Gostaria de saber se você tem uma lembrança parecida de usar o sambo fora do octógono, nas ruas. Claro, claro. O sambo
Eu vou explicar para vocês. Eu estava na escola de sambo há alguns dias e eles falaram que o sambo, ele não serve apenas para você se tornar o melhor lutador do mundo, como eu mesmo, como o Khabib. Não serve só para se tornar lutador. É o melhor esporte para se defender, para autodefesa. Quando você tem algum problema na rua, você sempre tem roupa. Vocês estão de roupa. Não é igual o grappling, que você tá sem camiseta. Não, é diferente. Então o sambo é diferente. É o melhor esporte, não apenas para se tornar um lutador, mas também para se defender nas ruas. Muito obrigado. Por exemplo, o jiu-jitsu, cara. Se você quer se defender, você tem que se deitar, ficar deitado no chão. Mas no sambo, você pode começar de pé. Olha a carinha do Makhachev, gosta de tirar sarro, né? Tirando sarro aí agora do jiu-jitsu, comparando aí com o sambo, vocês viram o que ele falou. Falou, pô, se você vai ali arrumar uma briga na rua, o sambo é eficiente, tem porrada, você começa em pé, já o jiu-jitsu, você tem que deitar ali e ficar esperando. O que vocês acham? Concordo aí com o Makhachev, vai ter gente bolada, hein? Bora continuar aqui. O Makhachev é um cara que você pensa que vai ter que derrotar 2 vezes, considerando tudo que ele já fez, uma das sequências mais longas do esporte. Você acha que ele vai merecer a revanche imediata se for derrotado? Você acha que vai precisar vencer ele 2 vezes para pôr um ponto final? Eu acho que devemos nos concentrar em vencer ele primeiro uma vez, para depois vencer ele 2 vezes. Mas é o seguinte, e se eu entrar lá e acabar com ele em 2 minutos? Você vai querer me ver lutar com ele de novo? Sabe? É assim que as coisas são. Se a gente tiver uma guerra, assim como ele teve com o Volkanovski, então provavelmente justificaria uma revanche. Mas também existem muitos outros desafios que são igualmente empolgantes na divisão. Então, vamos passar pelo sábado à noite, vou conseguir a vitória, e depois que eu conseguir uma vitória de maneira espetacular, a gente vai ver se vai ter uma revanche. E amanhã, qual que é a sua expectativa para a coletiva de imprensa? Você espera que vai ter um respeito mútuo? Como vai estar o clima? Eu acho que o Makhachev é um cara engraçado. Eu gostei dos comentários dele, eu acho que ele tem um ótimo humor. Apesar da barreira linguística, eu acho hilário as coisas que ele fala. Bom, eu não tenho nenhum problema pessoal com o Islam. Existe respeito mútuo. Do ponto de vista competitivo, sempre existe esse respeito. Mas se ele falar alguma coisa que passa os limites, ele vai estar abrindo uma brecha para eu entrar. Eu não quero fazer isso. Já tem muita negatividade nesse esporte. Uma energia negativa muito alta. Sempre quando a gente vai falar de alguém é de forma negativa. Ah, esse cara isso, esse cara aquilo, esse cara isso, aquilo. Acabou a era da negatividade. Vamos falar de coisas positivas. Eu não quero que as coisas vão para esse caminho, de maneira negativa. Vamos nos concentrar na luta. A história da minha equipe, do lado dele, ele é um grande campeão, dos maiores campeões, duplo campeão. Se ele vencer a luta no sábado, ele quebra a maior sequência de vitórias da história do UFC do Anderson Silva. E do meu lado, eu tô tentando realizar um sonho que eu já tinha desde os 16 anos de idade, sair de Dublin, na Irlanda, para me tornar campeão do UFC. E eu sou o irlandês mais vitorioso da história do UFC. Eu já quebrei o recorde do próprio Conor McGregor. Então, tem história em ambos os lados do octógono. Eu quero criar a minha e acabar com a dele. Não precisamos fazer mais nada além de lutar no sábado à noite. Faz sentido? E olhando agora para a divisão, a gente tem o Carlos Prates, o Rakhmonov, o Morales. Quem que você acha que merece ser o próximo desafiante ao cinturão? Olha, liguei para ele semana passada, a gente conversou sobre isso. Só existe uma pessoa que conquistou e mereceu a chance pelo cinturão depois dessa luta, e esse alguém é o Carlos Prates. Os outros caras não fizeram o suficiente. O Shavkat, o Rakhmonov, quando ele voltar, desejo a ele uma boa recuperação. Alguém falou que ele passou por algumas dificuldades na vida. Desejo tudo de bom, muita saúde, tudo corra bem pro Rakhmonov, porque tem coisas mais importantes do que lutar. Família e saúde a longo prazo são muito mais importantes do que lutar. Então, Rakhmonov, Shavkat, eu te desejo tudo de bom.
Mas quando ele voltar, só tem uma pessoa com quem ele vai lutar. E essa pessoa vai ser eu. Então, ele vai furar a fila, porque essa luta é uma luta que eu quero. Mas o Carlos Prates, o Prates mereceu. Ninguém mais em toda a divisão mereceu essa chance igual o Prates. O Prates vinha de vitória e eu acabei com ele durante 24 minutos. E eu fiz isso com apenas 3 semanas de antecedência. Então me dá 3, 4 meses e ele sabe o que vai acontecer. Vamos ver se ele vai conseguir dormir depois de ver minha próxima luta. Se ele quiser me dar 3 ou 4 meses, ele sabe o que ele vai acontecer. Ele pode dormir na próxima rodada. Aí, pessoal, o próximo desafiante ao cinturão é o Carlos Prates. Tô falando aqui pra vocês, independente do resultado dessa luta, se o Makhachev ganhar ou se o Ian Garry ganhar, o Prates vai lutar pelo cinturão. Finalmente, hein? Já pensou, nosso fumante se torna campeão. Tem totais condições de vitória. Eu gostaria de ver ele nocauteando o Makhachev, que eu acho que ia ser mais impactante. Mas a revanche com o Ian Garry é interessante também. E detalhe aqui na fala do Ian Garry. Ganhei do Carlos Prates por 24 minutos. Porque teve aquele minuto final que a gente se recorda. Ian Garry engatinhando, fugindo desesperado, quase sendo nocauteado. Prates tem a chance de se tornar campeão, hein? Tá aí, pessoal, a coletiva, o Media Day. Eu quero saber agora a sua opinião. O que você tá esperando dessa luta? Quem que você acha que vai sair com a vitória? Acha que o Ian Garry pode chocar o mundo, surpreender, finalmente parar o Makhachev? Tem totais condições, querendo ou não, é o maior desafio da carreira do russo, só que também na encarada ele ficou grande. O principal ponto era a diferença de tamanho, e aqui até o Ian Garry falou que em termos de força, ele não enxerga que vai ser uma diferença. O Ian Garry tá mais confiante na diferença técnica a favor dele, hein? Sei não. Será que ele vai conseguir não ser quedado? Eu acho que quedado ele vai ser. Agora a questão é, será que ele vai se levantar? E se a luta ficar em pé? Makhachev tem chance na trocação? São muitos questionamentos. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aí sua opinião, deixa o like também. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto e até o próximo vídeo. Lembrando, stake, código João Romeira.